A carta de Judas, embora breve, é rica em significado e serve como um chamado urgente à vigilância espiritual. Escrita por Judas, irmão de Tiago e de Jesus, esta carta não é apenas uma advertência contra falsos mestres, mas também uma convocação à comunidade cristã para lutar pela fé que foi confiada aos santos, conforme mencionado em Judas, versículo 3. A intenção de Judas era inicialmente escrever sobre a salvação que dividiam, mas as circunstâncias exigiram um enfoque mais contundente e urgente, devido à presença de pessoas que distorciam a graça de Deus em permissividade moral e negavam Cristo. A estrutura da carta é cuidadosamente montada para guiar os leitores desde a introdução das ameaças até a reafirmação da fé e a perseverança. Começando com uma saudação calorosa, Judas rapidamente muda para um tom severo, alertando sobre aqueles que se infiltraram na comunidade e comparando-os aos anjos que não mantiveram sua posição original, insinuando uma queda espiritual semelhante. Essa comparação poderosa não serve apenas para aterrorizar, mas para iluminar o caminho de destruição que aqueles falsos mestres poderiam levar seus seguidores. No cerne da carta está a condenação do comportamento licencioso e a distorção do Evangelho, impulsionado por aqueles que Judas chama de resmungadores, descontentes, andando segundo suas próprias paixões. A autoridade com que Judas escreve não só reflete profundo conhecimento teológico e pastoral, mas também demonstra um profundo zelo pela verdade do Evangelho. Sua denúncia não é infundada, mas fundamentada em exemplos históricos e espirituais que delineiam os perigos de se desviar da doutrina pura e da comunidade de fé. À medida que a carta avança para sua conclusão, Judas oferece não apenas advertência, mas encorajamento e instrução. É notável como ele alterna entre condenação e reconstrução, culminando em uma chamada poderosa para que os crentes construam a si mesmos na fé mais santa, orem no Espírito Santo e permaneçam no amor de Deus. Judas exorta a comunidade a mostrar misericórdia àqueles que estão na dúvida e a salvar outros, arrancando-os do fogo, em uma metáfora vibrante de resgate espiritual. O propósito final da carta resplandece em seus versículos finais, onde Judas glorifica a Deus por sua capacidade de guardar os crentes de tropeçar e de apresentá-los como irrepreensíveis. Esta doxologia não é um mero fechamento, mas um lembrete poderoso de que, apesar das ameaças internas e externas, Deus continua sendo fiel e eficaz para proteger e preservar seus seguidores. É um apelo a uma esperança inabalável e uma convicção de que, mesmo nas dificuldades, a verdade prevalecerá. A carta de Judas, um dos menores livros do Novo Testamento, coloca-se como um poderoso lembrete da importância da fé autêntica e do discernimento espiritual. Com apenas um capítulo e 25 versículos, sua brevidade não reduz a profundidade da mensagem. Escrita por Judas, um servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, não devemos confundir este autor com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. Originalmente dirigida a cristãos que enfrentavam pressões tanto internas quanto externas, a carta visa alertar sobre líderes corruptos e mestres falsos que estavam infiltrados dentro da comunidade cristã. Esses falsos guias, sob uma capa de piedade, foram comparados a anjos caídos, como mencionado no versículo 6, onde Judas refere-se a anjos que não mantiveram seu estado original, abandonando sua própria morada. O contexto histórico em que a carta foi escrita é crucial para entender a urgência da sua mensagem. Estima-se que a carta tenha sido escrita em algum momento após a morte de Jesus, numa época onde a jovem igreja estava se expandindo rapidamente, mas também enfrentando desafios significativos. A igreja primitiva era composta por uma variedade de culturas e tradições,
o que, embora enriquecedor, também era propício a mal-entendidos e heresias. Judeus e gentios, convertidos ao cristianismo, traziam consigo diferentes bagagens culturais e religiosas, o que exigia uma constante cautela para manter a integridade das doutrinas apostólicas. Os destinatários específicos não são identificados por Judas de maneira exata, mas a sua linguagem sugere que ele se dirigia a seguidores de Cristo que estavam vulneráveis às falsas doutrinas. A carta também reflete preocupações com comunidades que poderiam estar localizadas numa ampla região, talvez englobando áreas como a Ásia Menor, devido à presença de problemas comuns naquela época. A abordagem de Judas é pastoral, convidando ao resgate da verdadeira fé, enquanto também adverte sobre os perigos de se afastar da pureza original dos ensinamentos de Jesus. Dentro deste contexto de desafios e de fé testada, Judas destaca-se pela sua postura enfática e decidida. Ele não hesita em empregar uma linguagem forte para descrever o quão perigoso pode ser permitir que falsas doutrinas se infiltrem entre os fiéis. A carta realiza uma análise intensa da situação espiritual, utilizando imagens vívidas, como comparações com Sodoma e Gomorra, para despertar seus leitores para a gravidade dos desvios morais e doutrinários. Tal abordagem reforça a necessidade urgente de permanecer vigilante e firmemente ancorado nas promessas e nas exigências do Evangelho. A mensagem de Judas ressoa até os dias de hoje, como um chamado contínuo para os cristãos a protegerem a autenticidade de sua fé. Suas advertências sobre enganos espirituais continuam a desafiar aqueles que procuram viver de acordo com os ensinamentos de Cristo em um mundo repleto de distrações e distorções ideológicas. Através de suas palavras, torna-se imperativo não apenas manter-se fiel, mas também discernir com sabedoria e coragem. Assim, a carta de Judas permanece um fiel eco da vigilância espiritual, não apenas para aqueles primeiros leitores, mas também para nós, que continuamente buscamos orientação em nosso caminho de fé. O breve livro de Judas, encontrado no Novo Testamento, é uma forte exortação sobre a necessidade de se manter fiel na fé. Logo no início, Judas encoraja seus leitores a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3, Almeida Revista e Atualizada. Este chamado surge em resposta à presença de falsos mestres que ameaçam a pureza do ensino cristão. Judas desenha um quadro de alerta, usando exemplos históricos como os anjos que deixaram seu próprio domínio e estão agora acorrentados na escuridão. Isso serve como uma poderosa metáfora da perda causada pela falta de vigilância espiritual. Esses elementos históricos reforçam a urgência de manter firme a verdade contra aqueles que distorcem a mensagem divina. Outro tema central na carta é o julgamento certo e iminente de Deus sobre aqueles que se afastam dos seus caminhos. Judas lembra que a justiça divina não é apenas uma questão de crença, mas uma realidade que se manifesta na história. Ele cita exemplos como a destruição de Sodoma e Gomorra para destacar que a rebeldia contra Deus não fica impune. Judas usa estas histórias para sublinhar que as escolhas têm consequências e que a impiedade acaba por encontrar a justiça divina. Desta maneira, ele alerta os leitores sobre a gravidade de se desviar da fé e encoraja-os a refletirem sobre suas próprias vidas sob essa luz. Judas também enfatiza o amor ágape, ou amor espiritual, como uma fundação essencial para a preservação da comunidade de fé. Ele não só avisa contra o perigo dos falsos mestres, mas orienta a comunidade a edificar-se no amor, que serve como a âncora para a esperança em Cristo. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma ação contínua de misericórdia e esperança, até mesmo para aqueles que estão errando.
Judas convida os leitores a usarem de misericórdia com alguns que estão na dúvida. Judas 1:22, Almeida Revista e Corrigida. Lembrando que a compaixão é uma expressão vital da fé verdadeira. Ao abordar o tema da oposição, Judas é claro ao descrever como os falsos mestres trazem divisões e provocam distúrbios dentro da comunidade de fé. Com linguagem enérgica, ele desenha suas intenções malignas e a natureza enganadora de suas práticas, alertando que eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos. Judas 1:12, Almeida Revista e Atualizada. A descrição não serve apenas como um aviso, mas como um apelo para que a comunidade cristã reconheça os ventos de doutrinas errôneas e mantenham-se firmes num comportamento íntegro e sólido. O encorajamento final de Judas vem em forma de uma doxologia, exaltando a Deus, como aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Judas 1:24, Almeida Revista e Corrigida. Esta expressão não é apenas de esperança, mas de confiança absoluta na capacidade divina de preservar aqueles que permanecem nele. Ao concluir com uma nota de louvor, Judas reinstala o foco dos leitores em Deus, promovendo não só uma reflexão sobre a vulnerabilidade humana, mas também uma certeza jubilosa de que, no final, é Ele quem sustenta e oferece segurança. Tal mensagem, ressoante ao longo da epístola, ecoa como um convite para manter a fé viva em meio a tantas adversidades. A carta de Judas, com seu ciclo de advertências e exortações, destaca os infiltrados entre a comunidade de fiéis. Judas escreve na epístola, mais especificamente nos versículos 12 e 13, uma série de metáforas vivas para descrever essas pessoas. Rochas submersas em vossas festas, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água levadas pelos ventos, árvores sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, ondas bravias do mar, estrelas errantes. A riqueza dessa retórica sugere que esses infiltrados representam um perigo sutil, mas constante, cuja presença imperceptível pode causar um estrago significativo nas raízes da fé cristã. A imagem das rochas submersas ilustra bem o perigo oculto. Na antiguidade, navegadores temiam tais pedras, pois representavam um risco de naufrágio para as embarcações desavisadas. Do mesmo modo, essas pessoas, com sua falsa aparência de piedade, são ameaças escondidas no meio da comunidade, prontas para causar danos ao inocente e incauto. Judas exorta os fiéis a serem vigilantes, reconhecendo que algumas influências, embora inicialmente inofensivas, podem desviar outros de seu curso espiritual. A metáfora dos pastores que a si mesmos se apacentam retrata esses indivíduos como aqueles que utilizam suas posições de liderança para ganho pessoal, ao invés de pastorear suas ovelhas com amor e dedicação. A autogratificação e a falta de genuína preocupação com o bem-estar alheio são características marcantes desses infiltrados. Essa crítica era bastante pertinente no contexto histórico em que líderes religiosos buscavam prestígio social em vez de verdade espiritual. Judas, assim, traz à tona a necessidade de discernimento e integridade entre os líderes da igreja. Ao descrever os infiltrados como nuvens sem água, Judas aponta para a ausência de conteúdo verdadeiro e de promessa não cumprida. A expectativa de chuva no deserto, que não se realiza, é uma analogia àqueles que professam a fé sem, no entanto, vivê-la verdadeiramente. Eles prometem esperança e renovação, mas falham em fornecer sustento espiritual quando mais necessário. Esta descrição evoca uma reflexão sobre o valor das palavras versus ações e o impacto das promessas vazias. Por fim, suas referências às árvores sem fruto e estrelas errantes completam o quadro desses infiltrados como estéreis e sem rumo.
Órfãs de frutos, essas árvores simbolizam vidas que não produzem os frutos do Espírito, essenciais para a fé cristã verdadeira. Já as estrelas errantes, sem curso fixo, destacam as doutrinas enganosas que podem desviar os crentes da verdadeira mensagem de Cristo. A Epístola de Judas serve como um alerta para que cada um examine suas crenças e ações, garantindo que seus alicerces espirituais sejam sólidos, alimentando um processo constante de autovalidação e crescimento espiritual em meio a provações. Na carta de Judas, especificamente em Judas, versículo 6, encontramos uma intrigante menção aos anjos que não mantiveram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria habitação. Estes ele tem guardado em trevas, em correntes eternas para o juízo do grande dia. Esses anjos caídos são frequentemente interpretados com base em textos como Gênesis 6:1-4, onde se relata que os filhos de Deus tomaram filhas dos homens como esposas, gerando uma descendência incomum. Judas, ao mencionar esses anjos, parece fazer referência aos eventos pré-diluvianos, onde anjos rebeldes desafiaram a ordem divina, resultando em consequências severas para a humanidade e para eles mesmos. Explorando mais a fundo, a tradição judaica e cristã ampliam essas menções de Judas com relatos do livro de Enoque, um texto apócrifo que descreve em detalhe a rebelião desses anjos. Conforme esse texto, os anjos caídos, sob a liderança de Semjasa e Azazel, instruíram a humanidade em artes proibidas. Eles revelaram segredos divinos que não deveriam ser conhecidos, perturbando a ordem natural das coisas. Enquanto a Bíblia canônica não inclui o livro de Enoque, ele oferece um contexto cultural que ajuda a explicar por que Judas e outros da época consideravam esses eventos significativos na relação entre Deus, anjos e humanidade. A dimensão teológica dessa narrativa é profunda, pois os anjos caídos representam uma transgressão dos limites divinos estabelecidos. Na visão de Judas, sua menção serve de advertência contra a licenciosidade e a rebeldia espirituais, lembrando os fiéis que há consequências severas para aqueles que desafiam a ordem divina. Os anjos caídos tornam-se assim um símbolo poderoso de desvio e punição, ressalvando a necessidade de manter-se firme na fé e no temor a Deus, evitando cair nas mesmas armadilhas de orgulho e desobediência. O contexto de Judas aborda ainda o julgamento final, ligando o destino desses anjos com o de todos aqueles que persistem na rebelião. A narrativa não só reforça a justiça divina como inevitável, mas também a severidade do juízo para aqueles que seguem caminhos de corrupção moral e espiritual. Para a audiência de Judas, entender a história dos anjos caídos era essencial para reconhecer os perigos da apostasia e a importância de permanecer firme no ensinamento apostólico. Assim, a figura dos anjos caídos serve tanto como um aviso, quanto como um estímulo para a reflexão pessoal e comunitária. Eles desafiam os leitores a examinar sua própria fé e comportamentos à luz das advertências bíblicas, indagando-se até que ponto estão comprometidos com os mandamentos divinos. A história, longe de ser apenas um relato antigo, reverbera nas consciências dos fiéis como um chamado contínuo à integridade espiritual. Nos textos sagrados, as referências aos anjos caídos são carregadas de complexidade e mistério. Um dos livros que alude a essa temática é o de Judas, que no versículo 6 menciona anjos que abandonaram suas posições de autoridade e foram acorrentados até o julgamento final. Esta referência evoca a ideia de seres celestiais que transgrediram suas responsabilidades, um tema que ressoa com as narrativas encontradas em outros livros como Gênesis e o apócrifo Livro de Enoque, ampliando a compreensão sobre esses personagens enigmáticos.
Esses relatos sobre anjos caídos frequentemente levam a reflexões profundas sobre a natureza do livre-arbítrio, até mesmo nos seres celestiais. A ideia de que os anjos, criados para servirem a Deus, poderiam escolher desobedecer, oferece uma perspectiva distinta sobre a liberdade e as suas consequências. Isso ressalta um tema universal: a luta entre seguir um propósito maior e ceder à própria vontade, destacando uma tensão que é central em muitas tradições religiosas. Além disso, os anjos caídos são frequentemente associados a simbologias de corrupção e desordem. No imaginário teológico, eles são vistos como figuras que subvertem a ordem divina, personificando o caos que surge da rebelião contra Deus. Tais simbolismos não são meramente narrativos. Eles incitam questionamentos sobre o impacto do desvio da retidão na convivência comunitária e espiritual, convidando a uma autorreflexão sobre o papel de cada indivíduo na manutenção da harmonia. A exploração desse tema não estaria completa sem considerar como esses anjos são apresentados em diferentes contextos culturais e teológicos. Em algumas interpretações, eles são vistos como exemplos de advertência contra o orgulho e a ambição desmedida. Em outras, eles carregam um simbolismo de redenção perdida e alertam sobre as consequências duramente enfrentadas pela quebra de confiança divina. Essas variações na trama narrativa ajudam a enriquecer o entendimento sobre o impacto dessas histórias ao longo dos séculos. Compreender as referências aos anjos caídos instiga uma reflexão mais ampla sobre nossa própria existência e escolhas. Cada menção, cada detalhamento nas páginas sagradas serve não apenas para ilustrar histórias passadas, mas também para provocar questionamentos sobre as decisões que tomamos na contemporaneidade. Ao examinar esses relatos, nos deparamos com um espelho que reflete não apenas a era remota em que foram criados, mas também os desafios morais e espirituais que continuam a nos cercar hoje. A Carta de Judas, um dos textos menos extensos do Novo Testamento, traz uma perspectiva intrigante sobre a questão dos anjos caídos, diferenciando-se das narrações presentes em outros livros bíblicos. Judas 1:6 menciona anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Um relato que ecoa a tradição apresentada no livro de Enoque, texto não canônico, onde tais anjos são conhecidos por corromperem-se com os filhos dos homens. Enquanto em Gênesis, a narrativa dos filhos de Deus, que tomaram esposas humanas, é mais concisa e falta em detalhes, Judas traz um tom de alerta sobre as consequências de se afastar do propósito divino. Diferente do livro de Gênesis, onde a menção aos gigantes e aos filhos de Deus é breve e em um contexto mais amplo da história de Noé, a Carta de Judas concentra-se em advertências contra a apostasia e a desobediência, comparando-a com a queda destes seres celestiais. Este contraste ressalta a natureza deliberada da carta, que visa alertar e aconselhar a comunidade cristã a manter-se fiel, salientando como a rebelião contra a ordem divina, tanto por anjos quanto por humanos, leva inevitavelmente ao juízo. Essa ênfase adiciona um peso moral à argumentação de Judas, não apenas informando, mas exortando seus leitores a permanecerem vigilantes. Além disso, em textos como Isaías e 2 Pedro, os juízos sobre seres rebeldes são apresentados de maneira simbólica ou integrados em outras profecias. No entanto, Judas é incisivo e direto, fazendo uma comparação clara entre os anjos caídos e aqueles que promovem falsas doutrinas e imoralidades dentro da comunidade de fé. Essa abordagem serve para criar um senso de urgência e a importância da preservação da integridade espiritual. Se em outros livros a queda é um tema mais implícito ou simbólico,
Judas associa claramente com as práticas corruptas, evidenciando sua relevância para o comportamento humano. A escolha de Judas em aludir a textos e tradições externas à maioria do cânone bíblico tradicional, como o já mencionado livro de Enoque, também diferencia sua carta. Esta referência não é meramente um artifício literário, mas sim uma forma de enfatizar o engano e a rebeldia, demonstrando que a condenação não é um conceito novo ou arbitrário. Por meio disso, ele alia a tradição judaico-cristã ao alerta contemporâneo da época, criando uma ponte entre o conhecimento ancestral e a prática atual, tornando-a mais apropriável e impactante para seus leitores. Por fim, a maneira como Judas relaciona a queda dos anjos a outros episódios de julgamento divino, como a destruição de Sodoma e Gomorra, oferece uma visão mais integrada do plano divino e suas expectativas aos seus seguidores. Ele tece essas histórias entrelaçadas, criando um fio narrativo que une a velha tradição a um novo chamado ao arrependimento e à retidão. Sem dúvida, Judas oferece uma narrativa que, enquanto se conecta com outras fontes, destaca-se pela clareza e urgência em trazer à luz as consequências de se desviar do caminho definido por Deus. O livro de Judas, uma epístola breve presente no Novo Testamento, lança luz sobre a relação complexa entre os anjos caídos e os eventos apocalípticos. Em apenas 25 versículos, Judas menciona figuras notáveis do Antigo Testamento, incluindo os anjos que não guardaram seu estado original e foram acorrentados até o julgamento final. Judas 1:6. Essa menção não apenas resgata um contexto do passado, mas também vincula esses seres à consumação dos tempos, um momento que prende a atenção de muitos estudiosos e fiéis. A conexão é sutil, porém rica em significado. Os anjos caídos prefiguram uma realidade espiritual que, segundo as Escrituras, culminará em eventos cataclísmicos nos últimos dias. Ao imaginar esses anjos, não podemos deixar de perceber a descrição simbólica que liga o comportamento deles à rebeldia que resultou na queda. Esses seres, outrora excelsos, escolheram um caminho de desafio aberto às ordens divinas, e com isso prenunciam uma destruição moral que ressoa com os acontecimentos apocalípticos. O livro de Judas, ao evocar esse cenário, fornece um espelho através do qual compreendemos a batalha entre o bem e o mal, um tema central na literatura apocalíptica. Essa narrativa, assim, não é somente um alerta sobre os tempos vindouros, mas uma chamada à vigilância espiritual e integridade. Ao avançarmos no texto sagrado, a ligação entre os anjos caídos e o fim dos tempos torna-se ainda mais palpável. As imagens de condenação e escuridão atribuem a eles um papel quase profético, sinalizando não apenas a punição que já experimentam, mas também o fim iminente de toda rebelião contra Deus. Este é um lembrete potente. A justiça divina é inevitável e abrangente, estendendo-se desde os anjos caídos até as nações da terra. Para muitos, essas descrições não são meramente metafóricas, mas orientações reais sobre o desfecho já determinado nos céus. Conforme refletimos sobre essas figuras angélicas, é essencial considerar o impacto dessas narrativas sobre a própria compreensão do Apocalipse. Para muitos, essa é uma chamada ao arrependimento e reforma de vida. Não apenas um prenúncio de destruição, mas também de renovação e esperança, uma vez que a justiça triunfa. A carta de Judas, assim, oferece uma rica tapeçaria de moralidade que extrapola o senso comum, incitando cada um a ponderar sobre sua jornada neste mundo e no porvir. A epístola, então, não apenas ilumina aspectos obscuros sobre os anjos caídos, mas também convida a uma reflexão profunda sobre o que está para vir. Ao entrelaçar passado e futuro, os textos de Judas criam um convite à meditação e preparação individual,
uma jornada pessoal que ressoa através dos tempos. Em um mundo onde as incertezas persistem, essa mensagem proporciona um ponto de ancoragem para a esperança e transformação, encorajando cada um a despertar para a verdade que transcende o tempo, ligando o terreno ao divino. Na carta de Judas, um dos elementos intrigantes que encontramos é a menção aos arcanjos. Especificamente, Judas faz referência a Miguel no versículo 9, apresentando um contexto poderoso que ressalta o papel crucial desses seres celestiais na narrativa bíblica. O escritor conta como Miguel, ao contender com o diabo pelo corpo de Moisés, se absteve de proferir um julgamento de acusações, preferindo dizer: "O Senhor te repreenda". Essa passagem ilustra não apenas a humildade e a retidão de Miguel, mas também sua confiança no poder e na justiça divina, uma lição de fé que ressoa profundamente para os crentes. Miguel é frequentemente associado à batalha contra as forças do mal e é retratado como o líder dos exércitos celestiais. Na tradição judaica e cristã, ele é visto como o defensor dos filhos de Deus, um papel que é complementado pelo relato de Judas. Este episódio oferece uma rica perspectiva sobre como os arcanjos são muitas vezes uma extensão do poder divino, atuando como seus emissários em confrontos diretos com o mal. Este conceito enriquece nossa compreensão sobre a maneira como o divino intervém na história humana e celestial. A forma como Miguel interage com o diabo nesta narrativa também sugere uma hierarquia e um código de comportamento dos arcanjos que é digno de reflexão. Ao optar por não confrontar diretamente o diabo, mas em vez disso deixar a repreensão para o Senhor, Miguel demonstra uma disciplina espiritual e uma reverência pela soberania divina que são inspiradoras. Essa situação nos convida a refletir sobre a importância da paciência e da confiança em Deus frente às provações, sugerindo que mesmo em meio a conflitos, existe um espaço para a humildade e a intenção sincera de fomentar a paz. O papel dos arcanjos, particularmente de Miguel, como visto através das palavras de Judas, evidencia a complexidade e a interconexão dos elementos espirituais e temáticos presentes na Bíblia. Essas figuras são frequentemente mais do que meras personagens. São símbolos de princípios espirituais que ecoam através dos tempos. A carta de Judas, apesar de breve, nos fornece um vislumbre profundo desses princípios e das maneiras como eles continuam a influenciar a fé e as práticas espirituais dos crentes. A carta ainda propõe uma reflexão sobre o papel do conflito espiritual e a maneira como ele nos afeta no plano terreno. Ao reconhecer a presença dos arcanjos e o que representam, somos encorajados a olhar para além das batalhas visíveis e a reconhecer as forças invisíveis que trabalham em nosso favor. Essa conscientização pode nos ajudar a enfrentar nossas próprias batalhas diárias, com uma renovada compreensão sobre a força e a fé necessárias para seguir em frente. Este convite à introspecção espiritual, engajado através do papel dos arcanjos, oferece uma perspectiva rica e contínua que nos conecta a um passado sagrado enquanto vivemos nossa fé no presente. A Carta de Judas é um dos livros mais curtos do Novo Testamento, mas, apesar de sua brevidade, está repleta de referências intrigantes, especialmente em relação aos anjos caídos. Um ponto que desperta grande interesse é sua conexão com o livro de Enoque, que, embora não faça parte do cânon bíblico tradicional, influencia profundamente a narrativa de Judas. Este apelo às escrituras judaicas antigas sugere que Judas estava submerso em uma tradição rica e diversificada, que seus leitores originais provavelmente conheciam bem. Quando Judas fala sobre anjos que não guardaram o seu estado original, Judas 1:6, ele ecoa relatos presentes no livro de Enoque, sublinhando uma continuidade de pensamento entre esses textos.
O livro de Enoque, datado de períodos que remontam ao 2º século antes de Cristo, oferece narrativas detalhadas sobre os anjos caídos, uma linhagem de seres celestiais que se rebelaram contra a ordem divina. Esta obra apócrifa narra como esses anjos desceram à terra, corrompendo a humanidade e alterando o curso da história espiritual. Em Enoque, os anjos conhecidos como vigilantes se rebelam e tomam esposas humanas, gerando uma descendência chamada de Nefilim. A menção de Judas a esses eventos sugere que ele estava utilizando estas tradições para alertar seus leitores sobre os perigos do desvio espiritual. O paralelo entre Judas e o livro de Enoque não se limita apenas à questão dos anjos. Judas faz uso dessas tradições para estabelecer um contexto de julgamento ao longo de sua carta. Ele adverte sobre falsos mestres que se infiltram nas comunidades cristãs, comparando-os aos anjos rebeldes que abandonaram seus papéis designados. Esta comparação poderosa serve para enfatizar a gravidade do comportamento dos impostores e a inevitabilidade do juízo divino. A leitura de Judas, através da lente de Enoque, enriquece nossa compreensão do que está em jogo, destacando a necessidade de vigilância e fé inabalável. Apesar do livro de Enoque não fazer parte do cânone bíblico na maioria das tradições cristãs, a influência que ele exerce sobre a carta de Judas não pode ser subestimada. Esta conexão ressalta como textos considerados não canônicos ainda podem ter um papel significativo na formação do pensamento teológico dos primeiros cristãos. O entrelaçamento de Enoque nesses versículos confere um impacto teológico mais profundo ao texto de Judas, lançando luz sobre a percepção do mal e do julgamento entre os primeiros crentes. Explorar essas conexões não apenas ilumina nosso entendimento sobre a carta de Judas, mas também reflete sobre como as tradições culturais e literárias extracanonicais contribuíram para a expressão da fé. A mensagem de Judas, reforçada pela narrativa de Enoque, ainda ressoa hoje, instigando leitores contemporâneos a contemplar o equilíbrio delicado entre tradição e inovação dentro do panorama teológico. Como essas narrativas antigas continuam a moldar nossa compreensão de dilemas espirituais atuais? A carta de Judas, apesar de sua brevidade, ressoa com uma força impressionante em suas exortações finais e alertas aos crentes, um aspecto frequentemente negligenciado, mas de vital importância. Apenas 25 versículos, no entanto, esta carta surge como uma advertência poderosa contra falsos mestres e uma exortação à perseverança na fé. Judas exorta os crentes a lutarem diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos, destacando aqueles que se esgueiram nas comunidades cristãs com intenções distorcidas, comparando-os a nuvens sem água levadas pelos ventos e árvores sem frutos. Essas palavras ilustram bem o vazio e a futilidade destes intrusos espirituais, que prometem, mas não entregam nada de valor. Os alertas de Judas não apenas denunciam, mas também convocam os crentes a se munirem de ferramentas espirituais essenciais para resistirem a tais influências corrompidas. Ele instrui a edificar a si mesmos sobre a santíssima fé, algo que pede não apenas uma crença passiva, mas um ato ativo de construção espiritual contínua. Ele insiste na necessidade de oração no Espírito Santo, sublinhando que não se trata de uma responsabilidade solitária, mas de uma comunhão profunda com o divino. Além disso, Judas ressalta a importância do amor de Deus, não como um sentimento efêmero, mas como uma força poderosa que sustenta e guia a jornada diária de cada crente.
Ademais, Judas incentiva os crentes a demonstrar compaixão e misericórdia para com aqueles que estão à margem da fé, aqueles que ainda estão lutando para entender ou aceitar a mensagem. Este chamado à misericórdia é contrastado com uma atitude de cautela, uma advertência de que a indulgência irrestrita pode pôr em risco a integridade espiritual. Ao fazer isso, Judas desenha uma linha clara entre o desejo de ajudar e o perigo de cair em tentações e enganos dos que rejeitam a verdade. Esse equilíbrio delicado entre misericórdia e cautela ecoa a sabedoria necessária para navegar em um mundo cheio de complexidades espirituais. Através de suas exortações finais, Judas cria uma ponte entre a cautela e a esperança. Ele conclama os crentes a manterem-se atentos, firmes na fé e abertos ao amor redentor. Ele não apenas adverte sobre os perigos, mas também acende uma luz de esperança, reforçando a ideia de que mesmo nos tempos de crise, a preservação e o crescimento espiritual são possíveis. A perseverança, como mencionado, não é apenas uma resistência passiva ao mal, mas uma ação conduzida pela esperança e pelo amor, ancorada na certeza das promessas divinas. Finalmente, em suas palavras de louvor, Judas glorifica aquele que é poderoso para impedir de tropeçar, reafirmando que a segurança final do crente não está apenas em seus esforços, mas na fidelidade daquele que os chamou. A visão de Judas, portanto, se desdobra não só como um alerta, mas como uma bela promessa, assegurando aos crentes que seu caminho, embora desafiador, está sob a constante proteção e guia de Deus. E assim, encerra sua carta não com um sentido de desespero, mas com uma declaração clara de vitória e confiança, ecoando a serenidade de uma fé capaz de superar qualquer adversidade. A carta de Judas, apesar de sua breve extensão, carrega uma profundidade singular ao tratar da pureza da fé cristã. Desde o início, Judas expressa uma preocupação urgente quanto à preservação do Evangelho, originalmente entregue aos santos, como mencionado em Judas, versículo 3. Ele fala diretamente ao coração dos seus leitores, destacando a importância de combater abertamente aquelas influências que, sob falsos pretextos, ameaçavam a integridade da fé. Judas não economiza palavras ao enfatizar a necessidade de zelo e firmeza em tempos onde se propagam doutrinas distorcidas. É neste cenário que ele destaca figuras que se desviaram, como os anjos caídos, transformando a carta em um aviso e um chamado à ação. Judas não estava preocupado apenas com desvios teológicos, mas também com a moralidade que acompanhava esses desvios. Ele observava uma época em que certos líderes se infiltraram na comunidade cristã, promovendo licenciosidade sob o falso pretexto de liberdade. Essa libertinagem ameaçava manchar a alvura do Evangelho, mascarando o verdadeiro significado da graça divina. Judas adverte os fiéis a resistirem a essas influências, apelando à pureza não apenas do entendimento doutrinário, mas também do comportamento diário, sublinhando a coerência entre fé e prática como indispensável. Desde os primórdios do cristianismo, a fé comum enfrentou desafios, mas Judas, com sua carta, nos recorda de que cada geração enfrenta seu próprio conjunto de heresias e corrupções. A armadura que ele propõe é um retorno à verdade original, ao ensinamento que foi uma vez por todas confiado aos santos. Sua mensagem é clara: a fé autêntica não suporta a convivência com erros persistentes, necessitando de contínua renovação e vigilância. Ele nos convoca a redescobrir e reafirmar nossa ligação primordial com Cristo, defendendo-a contra adulterações. Além de ser um mero apelo à resistência, a carta submerge o leitor em uma reflexão mais profunda sobre o papel de cada cristão na comunidade. O compromisso com a verdade da fé não é uma tarefa isolada, mas uma responsabilidade coletiva.
Judas nos lembra que, unidos, formamos uma linha de defesa contra as distorções da verdade e das práticas baseadas em ensinos errôneos. A pureza da fé, portanto, é mantida não apenas por líderes e teólogos, mas pelo esforço conjunto de toda a comunidade em manter-se fiel aos ensinamentos de Cristo. A preocupação de Judas com a pureza da fé cristã reverbera até os dias atuais, desafiando-nos a reavaliar constantemente nossas convicções e práticas. Ao impor essa tarefa de vigilância, ele nos inspira a sermos guardiões fervorosos da verdade, prudentes em discernir e prontos para responder às ameaças à integridade do Evangelho. A carta, portanto, se torna um espelho, refletindo nossa própria luta por um cristianismo que permaneça fiel ao seu verdadeiro chamado, convidando cada um de nós a se posicionar como defensores dessa fé preciosa. A Carta de Judas, um texto conciso e intenso do Novo Testamento, mergulha profundamente na ideia de julgamento divino, lembrando os leitores de que o equilíbrio entre misericórdia e justiça é primordial. Desde o início, Judas adverte sobre a presença de falsos mestres, comparando-os a nuvens sem água e a ondas selvagens do mar, símbolos de destruição e futilidade. Em seu versículo 6, Judas menciona especificamente os anjos que não guardaram sua posição original e foram reservados em escuridão para o julgamento, uma referência que ressoa através de outras escrituras, como em 2 Pedro capítulo 2 e Gênesis capítulo 6. O apóstolo Judas evoca lembranças vívidas do passado para ilustrar a certeza do julgamento. Ele faz alusão a Sodoma e Gomorra, cidades condenadas por imoralidade, como aviso de que o julgamento vem inevitavelmente sobre aqueles que se desviam das verdades divinas. No centro de sua mensagem está a ideia de que nenhuma transgressão fica impune, trazendo uma sensação de urgência e responsabilidade aos fiéis. Isso não é apenas uma questão de ameaças nebulosas, mas uma reafirmação da justiça divina, que também é parte da aliança de Deus com a humanidade. A verdadeira essência do julgamento divino, como Judas enfatiza, não é apenas punitiva, mas restauradora. Ao alertar contra os falsos mestres que têm se infiltrado na comunidade cristã, Judas coloca foco na necessidade de discernimento e de uma vida que reflete inteiramente os ensinamentos de Cristo. Ele defende a construção de uma fé robusta, que resista às influências destrutivas, destacando que o julgamento divino serve também para refinar e purificar a Igreja, mantendo-a íntegra e forte para o propósito a que foi chamada. A carta de Judas também ressalta a importância do amor e da compaixão como âncoras na manutenção da verdade. Ao convocar os crentes a edificarem a si mesmos na fé mais santa, o apóstolo está dirigindo-os a uma vida de oração e compaixão genuína, que alinha o coração humano mais estreitamente com o de Deus. Este chamado à ação reforça que o julgamento divino, embora justo, é sempre mediante uma lente de esperança e de transformação pessoal. Em última análise, a carta é um convite para a reflexão sobre a seriedade da caminhada cristã e as responsabilidades que ela traz. Judas finaliza com doxologia de esperança e adoração, encorajando a comunidade a permanecer em alerta, mas confiante na capacidade de Deus de guardar suas almas. Essa confiança na proteção divina, no meio de tempos incertos, nos lembra da permanência do amor de Deus, através de todas as eras, promovendo uma fé viva e engajada na vida cotidiana. A carta de Judas, situada no Novo Testamento, é um texto breve, porém denso, que levanta questões teológicas profundas sobre a fé e a conduta cristã. No início do texto, Judas enfatiza a importância de batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, como expresso em Judas, versículo 3, Bíblia Almeida, revista e corrigida.
Este chamado à defesa da fé é central para a teologia cristã e destaca a necessidade de discernimento em meio às heresias que avançavam naquela época. Judas está escrevendo em um momento de desafios, onde falsas doutrinas ameaçavam a integridade da mensagem do Evangelho e suas instruções se mantêm relevantes ao abordar a questão da verdade em meio à confusão. No cerne das instruções de Judas está a chamada ao reconhecimento dos falsos mestres, que, conforme ele alerta, distorcem a graça de Deus em libertinagem. Essa implicação teológica é crítica, pois toca na relação entre a graça e a moralidade. Judas percebe que entender mal a graça pode levar ao abuso, permitindo que se justificasse um comportamento inadequado e imoral em nome de uma liberdade mal interpretada. A advertência de Judas nos convida a refletir sobre como tratamos os princípios bíblicos em nossa vida prática, promovendo uma forma de fé ativa e ética que resiste às distorções. As referências aos anjos caídos, por sua vez, lançam luz sobre a rebelião e punição divina, fornecendo uma perspectiva teológica rica sobre o tema do julgamento e misericórdia de Deus. Judas destaca que nem mesmo os anjos escaparam das consequências por abandonarem seus postos de autoridade, o que oferece uma visão poderosa da justiça divina e da seriedade das consequências do afastamento de Deus. Esta exemplificação serve para reforçar a compreensão de que a responsabilidade e a rendição à autoridade divina são elementos centrais na caminhada da fé. Além da advertência contra falsos ensinamentos, Judas também instrui seus leitores sobre como lidar com aqueles que duvidam, enfatizando a importância da misericórdia e do amor. Esta abordagem equilibrada entre firmeza doutrinária e compaixão pastoral ilustra o coração do Evangelho, que propõe uma relação não apenas com a verdade, mas também com graça e paciência ao lidar com fraquezas humanas. Isso sugere que, enquanto temos o dever de proteger a integridade da fé, devemos fazê-lo com um espírito que acolhe e reabilita, não apenas corrige e exclui. Finalmente, a carta encerra com uma doxologia que louva a Deus por sua capacidade de guardá-los, de tropeçar e apresentá-los irrepreensíveis na sua gloriosa presença. Esse aspecto final reforça a confiança na proteção divina, que opera juntamente com a responsabilidade humana de manter-se fiel e vigilante. Em última análise, as implicações teológicas das instruções de Judas oferecem um mapa para uma vida cristã vigorosa, equilibrando zelo pela verdade e graça no trato com os outros, convidando a uma profunda reflexão sobre o próprio caminho de fé. As palavras de Judas, em sua epístola, trazem à tona um delicado balanço entre a misericórdia e a justiça de Deus. Ele menciona os anjos que não guardaram seu devido estado e que foram aprisionados, destacando uma justiça divina que não admite desordem eterna. A referência direta a estas criaturas que caíram por sua própria rebeldia nos convida a refletir sobre a benevolência que é oferecida abundantemente e a justiça que se manifesta de forma rígida para restaurar e manter a ordem e a santidade da criação. Epístola de Judas, versículo 6. Esta dupla face de Deus, simultaneamente amorosa e justa, costuma evocar em muitos a compreensão de sua natureza divina. A misericórdia de Deus é uma das manifestações mais frequentemente lembradas por aqueles que buscam consolo nas Escrituras. É essa mesma misericórdia que nos chama a olhar para toda a criação com compaixão e esperança. Contudo, a justiça não diminui perante a misericórdia divina. Em vez disso, a equilibra de tal forma que se tornam inseparáveis, agindo conjuntamente para conduzir cada ser à verdade e ao arrependimento. Aqui, uma reflexão se faz necessária. Como essa justiça se manifesta em nossa vida diária, nos chamando à responsabilidade por nossos atos?
A presença dos anjos caídos na narração bíblica ilustra a gravidade das escolhas e as suas consequências. Judas não menciona esses seres apenas como alerta, mas também como uma metáfora para as nossas próprias jornadas pessoais. Essa referência traz à luz o fato de que, apesar da queda, permanece aberta a oferta de redenção, desde que haja verdadeiro arrependimento e desejo de transformação. Assim, a justiça de Deus não é apenas punitiva, mas restaurativa, oferecendo-nos novas oportunidades de reconciliação. No mundo contemporâneo, refletir sobre a justiça e misericórdia divinas nos permite considerar nossas próprias vidas e decisões sob uma nova perspectiva. Se imagine observando as nuances entre culpa e perdão, entre erro e correção. Isso nos ensina a buscar continuamente um equilíbrio em nossas ações e relações. Deus nos oferece a chance de viver uma vida justa, mas nunca nos deixa órfãos de sua misericórdia, que está sempre pronta para nos acolher. Cada indivíduo é chamado a refletir sobre como pode promover justiça em seu próprio meio, inspirado no exemplo divino que integra perfeitamente misericórdia e autoridade. Essa harmonia divina é um exemplo profundo de como viver, amando compassivamente, mas mantendo a verdade e a retidão. O que você pode mudar em sua vida para estar mais alinhado com essa mensagem bíblica de justiça equilibrada por amor? Pense em como cada ação pode se tornar um espelho dessa incrível dualidade que é tanto um mistério quanto uma orientação para todos os dias. A Carta de Judas, um dos menores livros do Novo Testamento, é um texto conciso que alerta seus leitores sobre falsos mestres e a importância de permanecer fiel à doutrina cristã. Referências presentes nessa epístola, como a menção aos anjos caídos e as advertências contra aqueles que distorcem os ensinamentos, dão o tom do seu apelo para manter a pureza da fé. Judas 1:6. Nos dias atuais, essa relevância ainda é palpável, pois vivemos em uma época de informações abundantes e muitas vezes contraditórias. O perigo de ser levado por ensinamentos falaciosos continua presente, fazendo com que essa carta ainda fale diretamente aos desafios enfrentados por fiéis contemporâneos. A profundidade e a urgência do alerta de Judas ecoam em uma era digital, onde ideias e crenças podem se proliferar rapidamente, como nunca antes. Ele nos encoraja a manter um discernimento crítico, discernindo entre o verdadeiro e o falso. No século XXI, onde redes sociais tornam-se plataformas de opinião, sendo muitas vezes desprovidas de um fundamento genuíno, a mensagem protetiva de Judas ganha nova vida. Na prática, essa epístola nos convida a fortalecer nossa fé com base nos ensinamentos originais de Cristo, instigando uma reflexão sobre o que é essencial e imutável na fé cristã. Judas também enfatiza a importância da comunidade na preservação da fé. Em uma sociedade cada vez mais individualista, a carta desafia essa tendência ao reposicionar a comunhão e a solidariedade como pilares da fé cristã. Quando ele escreve sobre a necessidade de orar no Espírito Santo e manter-se no amor de Deus, ressoa a urgência de perpetuar uma conexão espiritual e demonstrar amor incondicional. Essas práticas, essenciais em tempos de isolamento e distanciamento, têm o poder de reforçar a identidade individual e coletiva dentro da comunidade de fé. A visão de Judas sobre apostasia e resistência espiritual também nos oferece uma lente crítica para entender as mudanças e desafios dentro e fora das igrejas hoje. Ao enfrentar uma variedade de interpretações religiosas, alguns se tornam céticos, enquanto outros se perdem entre doutrinas conflitantes. Sua exortação nos convida a desafiar a apatia espiritual e a desenvolver perseverança na busca pela verdade. Isso envolve não apenas proteger-se contra influências externas,
mas também cultivar internamente uma fé vibrante e autêntica. Finalmente, Judas nos lembra da responsabilidade de agir com misericórdia e compaixão, especialmente para com aqueles que duvidam. Seu apelo pela unidade e dificuldade em discernir sua importância no panorama atual ressoam com a necessidade de abraçar a empatia em meio à discordância. Em tempos de polarização, sua mensagem é um lembrete poderoso de que a fidelidade não é apenas uma questão de teologia correta, mas de amor aplicado durante as adversidades. Este chamado para um equilíbrio harmonioso entre verdade e amor continua a se manifestar em nossa jornada contemporânea, solidificando sua relevância eterna. No início de sua carta, Judas se refere aos destinatários como chamados, amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo, o que nos oferece um vislumbre de sua visão sobre salvação e graça. Para Judas, o chamado divino não é apenas um apelo, é uma realidade em que a graça assegura o destino dos fiéis. O autor expressa sua preocupação com aqueles que pervertem a graça em libertinagem, salientando a necessidade de defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Assim, Judas reforça que a salvação é um dom imenso, mas que demanda atenção e não pode ser tratada com leviandade. A carta de Judas se destaca pela sua urgente exortação aos fiéis para que permaneçam firmes na graça de Deus. Ele incita os cristãos a lutarem pela fé, demonstrando que a graça não é um convite à passividade, mas sim ao zelo e à vigilância espiritual. Para ele, a graça é um aspecto da salvação que deve ser nutrida e vigorosamente protegida contra toda distorção. Seguindo este conselho, podemos perceber a importância que Judas dá ao discernimento e à preservação da pureza da doutrina cristã. Judas também aborda a perversão da liberdade em Cristo como um desafio sério para a salvação dos crentes. Ele adverte contra aqueles que transformam a graça em pretexto para a permissividade, lembrando que a verdadeira liberdade vem com a responsabilidade espiritual. Há uma enérgica defesa da graça salvadora que deve ser acolhida com gratidão e ser guardada contra os falsos mestres que astuciosamente subvertem a fé. Ao fazer essa advertência, Judas reforça que a graça deve conduzir a uma vida que glorifica a Deus e que se mantém firme contra enganos e heresias. O tom de Judas é ao mesmo tempo severo e compassivo, refletindo sua profunda preocupação com o bem-estar espiritual da comunidade. Ele destaca que a graça oferecida por Deus não é um passe livre para o pecado, mas um chamado à santidade e à fé atuante. Essa visão reafirma que, enquanto a graça é a base da salvação, ela também inspira uma vida de retidão e resistência às tentações que procuram desvirtuar sua essência. O reconhecido amor de Deus, através da graça, empodera os fiéis a viverem de forma digna de seu chamado. O conselho final de Judas é edificante. Ele exorta os crentes a edificarem-se mutuamente na fé mais santa e a manterem-se no amor de Deus. A conexão entre graça e salvação é aqui intensificada pelo convite à comunidade para permanecer na dinâmica da vida pelo Espírito. Para Judas, a graça é o alicerce que sustenta a esperança dos fiéis enquanto aguardam a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Este contínuo chamado à construção da fé, portanto, sublinha a natureza coletiva da caminhada cristã rumo à salvação. A carta de Judas, muitas vezes relegada a um papel secundário nas discussões bíblicas, oferece um convite vibrante e urgente à perseverança na fé. Através de suas poucas linhas, ele nos adverte sobre os perigos das influências corruptoras dentro da comunidade cristã, usando exemplos históricos como a rebelião dos anjos caídos, mencionados nos versículos 6 e 7. Judas nos chama a lembrar e aprender com esses erros, sublinhando a importância de manter a fé pura e constante em meio a dificuldades e tentações.
Esse chamado ressoa como um lembrete silencioso, mas poderoso, da integridade que todos devemos aspirar. Cada palavra de Judas é cuidadosamente escolhida para inspirar uma vigilância zelosa contra aqueles que, disfarçados, procuram desviar os fiéis do caminho da verdade. Essa tensão nos instiga a uma ativa busca pela verdade e pela justiça, fomentando não apenas uma crença passiva, mas um compromisso vívido e perseverante com o bem maior. A carta incita a comunidade a cultivar um ambiente de apoio mútuo, nutrição espiritual e retidão coletiva, priorizando comportamentos que refletem a verdadeira essência do Evangelho. À medida que nos aprofundamos na mensagem de Judas, somos desafiados a nutrir e fortalecer nosso espírito em meio às tormentas morais que enfrentamos diariamente. Judas nos pede para edificarmos sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, mantendo-nos no amor de Deus e aguardando a misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. A perseverança é mais do que apenas resistência. É uma afirmação contínua da fé, uma jornada de esperança que demanda determinação e coragem. A perseverança na fé, conforme retratada por Judas, não é apenas uma virtude individual, mas um empreendimento comunitário. Ele incentiva os fiéis a apoiar uns aos outros, especialmente aqueles que estão vacilantes, oferecendo suporte e misericórdia com discernimento e compaixão. Esta visão comunitária enfatiza que somos guardiões uns dos outros, compartilhando fardos e fortalecendo a resolve coletiva de manter a fé viva, mesmo quando enfrentamos incertezas e desafios externos. Por fim, o chamado à perseverança se transforma em um convite irresistível para vivermos uma fé vibrante e irrevogável. Ao refletirmos sobre esta mensagem, somos convocados a examinar como podemos não apenas manter nossa fé intacta, mas cultivá-la em todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Este é um caminho de contínua construção, um compromisso diário com o crescimento espiritual, que nos estimula a olhar além dos obstáculos e a encontrar em cada desafio uma oportunidade para reafirmar nossa fé, revigorando nossa jornada espiritual com propósito e paixão. Neste vídeo, exploramos a fascinante carta de Judas e como ela aborda o enigmático tema dos anjos caídos, um tópico frequentemente negligenciado, mas profundamente relevante. A mensagem principal que queremos deixar é a importância de estarmos atentos às influências espirituais à nossa volta, compreendendo as advertências bíblicas e fortalecendo nossa fé. Esperamos que este estudo inspire você a refletir mais profundamente sobre estas questões e convidamos você a se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando nossos estudos bíblicos. Se este conteúdo ressoou com você, não esqueça de deixar seu like, compartilhar suas impressões nos comentários e dar sugestões sobre futuros temas que gostaria de ver explorados. Agradecemos por sua companhia hoje e até nosso próximo encontro.